Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia Jaques e hoje eu vim aqui para contar para vocês os 5 segredos, tá certo? Que você sempre quis saber, né? De como chegar, né, no número 38 e ficar lá, né? De uma forma que você se sinta muito bem, né? E que seja realmente efetivo e eficaz, tá certo? Então, seja muito bem-vindo a essa aula de hoje, porque eu vou te contar esses segredos, tá certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês e agora a gente começa aqui, né, com essa aula de hoje, né, os 5 passos para mulheres bem resolvidas voltarem a vestir 38 e se sentirem mais atraentes e ousadas. Tá? Esses 5 passos, eles são para mulheres sem tempo, que estão cansadas de sentir vergonha por conta do excesso de peso, né, a conseguirem dominar a compulsão por doces e emagrecer definitivamente. De modo que elas possam ser mais atraentes e ousadas para usar a roupa que quiserem, né, sem precisar deixar de ir a eventos, mesmo para quem tem o metabolismo lento ou não saiba cozinhar. Tá certo? Então, nesse webinário, o que você vai aprender? A reduzir a ansiedade, identificar se é fome ou desconto de emoção, acabar definitivamente com o efeito sanfona, tá certo? E ir para a praia sem constrangimento, já no próximo verão, tá certo? Então, aumentar também, né, os níveis de energia e principalmente se sentir livre e feliz para você usar a roupa que você quiser, tá? Então, fica aqui até o final, porque eu tenho um presente para você e pode deixar, tá? Porque não é um e-book. Eu quero te dar um presente que vai ser muito especial, tá? Fica tranquilo, porque também não tem venda aqui. Realmente é uma aula, é muito aprendizado, né? Então, pega a sua caneta, pega o seu papel, para que você aproveite o máximo, né? Para que você aproveite 100% desse conteúdo que eu preparei para você com muito carinho, tá? Então, essa é uma apresentação de uma estratégia de transformação, tá certo? Essa é, sim, uma grande oportunidade para você, né? Porque você vai poder usar aquele vestidinho coladinho e se sentir poderosa. Tá joia? Então, o que você também vai conseguir, né? Ir, por exemplo, no restaurante gourmet sem passar fome, né? Além de evitar raiva e constrangimento quando uma vendedora vem pegar para você uma peça plus size, né? E aí ninguém merece, né? Então, você também vai deixar de ser invisível para o crush, né? Então, gente, é para mudar de vida, tá? Então, em resumo, é realmente para tirar o encosto do ursinho puff, tá? E esse encosto do ursinho puff, né? O que é esse encosto do ursinho puff? Às vezes a pessoa não sabe que tá com ele, né? O ursinho puff, ele é fofo, ele é meigo, mas ele não pega ninguém. Por quê? Porque ele vive agarrado naquele pote de mel, tá? Então, se você, por um acaso, tá com o encosto do ursinho puff, hoje você vai identificar isso e vai conseguir se livrar de uma vez por todas disso também, tá certo? Então você vai entender por que você não conseguiu emagrecer até agora, vai também aprender a economizar e aplicar o teu dinheiro, né, no que realmente é importante para você, né, curtir aquela viagem e já no teu jeans 38, tá? Eu nem preciso te dizer que vai chover convite, né, para as novas viagens, para novas festas, enfim. Tudo realmente vai mudar muito a partir daí, tá? Você vai ser muito mais valorizado em suas redes profissionais e de amizades também. Porque a gente sabe que tudo acaba influenciando, né? Nós somos, muitas vezes, né, pré-julgados, né, por conta da nossa imagem. Então, por conta disso é que vai melhorar em todos esses aspectos, tá? Você já deve ter ouvido falar, ou talvez já tenha até vivido isso, né? Muitas vezes um profissional muito competente não consegue alavancar sua carreira porque está com sobrepeso, não é mesmo? Então, assim, ó, nós vivemos numa sociedade assim, tá? Então, esse é só um fruto. É claro que quando a gente busca um tipo de mudança, uma transformação, a gente precisa fazer primeiro pela gente, né? E a gente vai falar bastante sobre isso. Mas tudo que vier de bom na consequência disso, é claro que você deve deve aproveitar, né? E a imagem é muito importante, tá certo? Muitas vezes
é ela que chega antes do currículo. Aqui hoje você também vai perceber como a sua rotina vai ser muito mais prazerosa, com níveis de energia reais, tá? E perceptíveis, tá? E autoestima de verdade, tá bom? Então, eu tenho certeza que isso é tudo que você sempre quis. Isso você vai aprender aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar um pouquinho aqui para vocês, né? E contar para vocês por que eu me interessei sobre estudar esse assunto e por que eu quero dividir esse conhecimento com vocês, tá? O meu nome é Andréia Argente Jacques. Eu tenho 31 anos e eu sempre sofri com a balança, tá? Eu tenho uma irmã que comia de tudo e não engordava, enquanto eu só de vê-la fazendo isso, engordava, né? Então, esse foi um pouquinho, né, do início aí da minha história, tá? Teve até um período da minha vida que eu tinha desistido, gente, de emagrecer, né? Porque de tentar, né, na verdade, porque afinal, na minha cabeça, eu já tinha tentado de tudo. Né? E você já pensou isso também? Nossa, eu já tentei de tudo. A única coisa que eu não fiz foi cirurgia bariátrica, mas todo o restante, todos os protocolos de dieta, eu já tinha feito de tudo, realmente, tá? E aí, gente, eu sou pós-graduada em psicanálise, né? Eu sou hipnoterapeuta. Então, eu resolvi estudar mais sobre esse assunto, como fazer também uma autoaplicação, né? E durante esses estudos que eu fiz, eu percebi que a compulsão por doces e compulsão por outros alimentos estava além da vontade consciente, certo? É aquela tal história, né? Quando eu vi, eu já comi. Você já ouviu isso? Ou você já se pegou falando isso? Né? Quando eu vi, já comi. Né? Ou pior, eu ia comer um só, mas foi a caixa toda. E rápido, né? De uma vez. E o sentimento de culpa que vem depois disso, ele é realmente torturante, né? Quando o sentimento vai, e assim, ó, pior ainda, né? Quando não é só o sentimento, quando tem alguém perto de você, e aí fica martelando isso também na sua cabeça, né? Com a típica frase que, assim, sinceramente também não ajuda em nada, né? Você comeu isso tudo sozinha? Nossa, mas você vai comer isso tudo? Tem certeza que você vai fazer isso com você? Você não se ama? Então, são frases que muitas vezes as pessoas até têm uma intenção positiva de dizer pra gente, mas é pior, parece que dá mais vontade de comer ainda, não é isso? Então, esses sentimentos terríveis, né, que são despertados, te levam a estágios cada vez piores, tá? E foi aí que eu percebi, caramba, eu já vivi isso, né? Logo no início dos meus atendimentos como psicanalista, eu prestei serviço para casas de recuperação que tratava de dependentes químicos, tá? E era exatamente isso que acontecia com eles. Eles não queriam mais viver aquelas situações, mas é como se algo que até então era desconhecido os fizesse cair e estavam cada vez piores. Eles já sabiam, né, que eles não queriam aquele isolamento da família, eles não queriam, alguns eram levados a estágios piores e aí começavam a cometer crimes, né, por conta do vício. E aí, assim, em vez deles, eles queriam realmente sair daquela situação. E cada vez que eles tentavam sair daquela situação, se encontravam logo após em situações ainda piores. Tá certo? Então, eu quero que você tente se lembrar agora da primeira vez que você tentou emagrecer, tá? Não é a última que é para você lembrar, não. É a primeira, aquela lá, anos atrás, tá? Anos atrás. A lembrança mais antiga que você tiver, essa que eu quero que você se conecte agora com essa lembrança mais antiga, tá? A que vier mais antiga. Mesmo que você não tenha certeza de que foi exatamente a primeira, tá? Provavelmente, quando você fez essa primeira tentativa, você estava mais magra do que hoje, não é isso? Será que você estava mais magra? Será que você estava mais gordo? Lá naquela primeira tentativa, né? Provavelmente mais magra, tá? E eu sei como é isso, tá? Por isso, hoje eu vou te ajudar com esses 5 passos que vão mudar a tua vida para sempre. Tá? Então, antes eu quero falar das minhas incansáveis tentativas, né? E eu cheguei a procurar profissionais com resultados comprovados, cheguei a gastar mais de 40 mil reais em cursos, né, com aplicações pessoais para desenvolver também esse método. Tá? Então, além desse tempo de pesquisa, de investimento, né? E assim, eu fico muito feliz porque hoje eu já consegui levar também esse resultado para muitas pessoas, inclusive para a minha vida, tá? Então, eu tive uma redução de 37 quilos e melhor, né? Porque até hoje eu consigo manter isso, né? Isso é maravilhoso. Porque não é só chegar, o manter também é fundamental.
tá certo? Então, eu acabei me apaixonando pelo assunto, né? Hoje eu estudo, né? E eu ajudo pessoas com os mesmos desafios que eu tinha, tá certo? Então, hoje eu quero falar aqui, em especial, sobre uma pessoa que eu ajudei muito, que é a Isabel. Essa aí, deixa eu tirar aqui da frente, para vocês verem aqui e conhecerem aqui a Isabel, certo? A Isabel, ela foi uma das minhas primeiras clientes. Ela é uma servidora pública, ela é coach de carreira e treinadora, né? Ela estava tentando emagrecer e ao perceber que ela estava com dificuldade e muito sofrimento, eu ofereci meu trabalho para complementar o que ela já fazia. Então, ela já estava tentando e estava realmente com muito sofrimento, estava bem árduo, e eu ofereci os meus serviços, né? E ela emagreceu, gente, 26 quilos. E ela ficou encantada, né, com os resultados que ela conseguiu. E logo, as amigas dela também começaram a emagrecer comigo, tá? Então, foi uma experiência muito legal, eu poderia contar sobre várias aqui, para compartilhar com vocês. E olha aqui a Isabel, a gente fez esse antes e depois aqui dela, usando a mesma roupa, né? Aqui ela estava com 7 semanas, aliás, 6 semanas, né, que ela já estava no programa. E aqui, ó, olha o rostinho dela aqui, a diferença, né? A gente colocou aqui a mesma camisa que antes não descia, né? E aí depois bem larguinha aqui, e ela já até emagreceu mais, né? Depois disso daqui. Tá certo? Então, eu já ajudei pessoas que estavam tentando fazer jejum intermitente, copiando receita de famosas, né? Indo para academia, mas não conseguiam resultado. E, na verdade, porque eles estavam caindo numa grande armadilha, né? Sabia que isso tudo pode ser uma armadilha? Pois é. Porque, na verdade, fazer o jejum intermitente sem o devido preparo mental é muito arriscado, né? Fazia essas pessoas que eu ajudei a cair em compulsão alimentar. Então, além disso, as células do tecido adiposo estavam ali só aguardando o açúcar da compulsão. Então, são 2 aspectos, né, que eu quero que você observe nessa armadilha, por exemplo, tá? Primeiro é o aspecto mental, porque a pessoa fica bastante tempo sem comer, e não é porque o jejum intermitente dá fome ou dá fraqueza, claro que não. É maravilhoso fazer isso, mas você precisa, sim, de um preparo mental para fazer isso. Por quê? Porque você ficou ali sem aquela comida durante aquele período. Então, para quem já estava vindo num ritmo, né, já estava habituado a comer normalmente e vem e do nada começa a fazer um jejum intermitente, pode ser bem perigoso, né? Porque aí depois, quando cai numa compulsão que não foi tratada. E aí é bem arriscado, porque aí voltar, retornar, né? É muito mais difícil, porque você já gerou aquela frustração, né? E nós, seres humanos, quando não estamos, assim, bem acompanhados, bem assessorados, temos, sim, dificuldades de lidar com as frustrações, tá bom? Então, essas pessoas que eu ajudei, elas também tentavam fazer low carb, né, para tentar emagrecer, e não conseguiam. Elas até tinham resultado inicial, mas logo elas paravam a redução de peso e elas não entendiam o porquê, né? Por que elas estavam parando com essa redução de peso. Então, muitas pessoas estão querendo ser magra para sempre, achando que consumir mais carnes e cortar o carboidrato vai fazer com que elas emagreçam, né? Elas fazem isso, na verdade, porque o consumo de carne vermelhas é sempre liberado nas dietas low carb, cetogênica, etc. Elas sempre ouviram isso. Na maioria das vezes, elas estão sim copiando a dieta das famosas, porque elas não se preocupam com o nível de cortisol, né, no sangue. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. E aí, por que isso é uma armadilha, né? Fazer a low carb só e ficar só copiando a dieta das famosas. Porque é muito importante que isso tudo, né, seja acompanhado. Nós somos seres sistêmicos, então uma coisa vai influenciar em outra, né? Então não dá para prestar atenção só numa coisa, porque às vezes você está achando que você está se ajudando numa coisa, mas você está se atrapalhando e muito em vários aspectos, tá? Então isso também precisa ser observado. Como eu estava falando, né, sobre o cortisol, que é o hormônio do estresse, se ele estiver alto, até proteína dessas carnes, né, que estão sendo consumidas vai virar gordura. E ao invés de emagrecer, a pessoa pode até engordar, né? Então, afinal, né, que 5 passos são esses para emagrecer definitivamente?
né? Se você ainda não pegou o papel e caneta, essa é a tua oportunidade para fazer isso logo, tá? Para você mudar de vida, tá bom? Então, essa daí sou eu. E aí eu vou te falar, né, sobre os 5 passos para você emagrecer definitivamente. Então, vamos lá no nosso primeiro passo, tá? E é simples. Ele é simples, tá? E eu vou te explicar o que é ele, né? Como que ele funciona. Então, o primeiro passo é ser você, tá? Se inspirar em alguém que tem um corpo bacana é legal, tá? Mas ser você é fundamental. Por quê? Porque você tem uma rotina, você tem, assim, uma estrutura, né? Que muitas vezes é muito diferente daquela musa do Instagram. Então, para eu conseguir esse resultado aí que você está vendo na foto, tá certo? Foram esses 5 passos, tá? E são esses 5 passos que eu ensino para as pessoas, né? Dentro do Ouse 38. Tá? Então, não dá para comparar os teus bastidores com o palco de outra pessoa. Porque a outra pessoa tem toda uma estrutura, enfim, tem toda uma sequência, uma rotina de vida que é diferente da tua, né? Então, tem certas coisas que se você for só tentar copiar, não vai dar certo. Então, o primeiro passo é realmente ser você, entender como que o teu dia funciona, quais são os gatilhos, quais são as tuas necessidades físicas, necessidades humanas que todos nós temos, né? As necessidades emocionais e mentais também, né? Que são as necessidades psíquicas, tá? É o grande primeiro passo para essa transformação definitiva, tá bom? Então, o que acontece é que muitas vezes, as pessoas não fazem isso, né? Porque assim, né, elas já têm uma tendência de querer comprar alguma coisa que seja como se fosse um tamanho único, né? E aí vivem diariamente convivendo com o efeito sanfona, porque até tem um resultado, tudo vai funcionar. É claro que se você começar a comer menos a partir de hoje, independente de qual linha, se você faz ainda a contagem de calorias, se você vai para uma low carb, é claro que você vai ter um resultado. Agora, só que eu não estou te falando aqui de um resultado qualquer. Tá cheio de coisa aí, né, no Google, e as pessoas não conseguem, mesmo copiando, elas não conseguem ter o resultado definitivo, saindo de vez, né, do efeito sanfona. Então, esses passos, eles são fundamentais para quem quer ter um resultado definitivo, para quem quer sair do efeito sanfona, tá? Sem ficar indo lá, né, aos trancos e barrancos num processo de emagrecimento lento, cansativo, ineficaz, porque a pessoa começa a ver que não está tendo muito resultado, acaba desistindo. Tá? E como eu te disse no início, o fato de você não ter conseguido até agora não é exatamente por culpa sua, entende isso? Eu não estou dizendo que você não tem o que fazer, ou que já era, jamais vou te dizer isso. Muito menos estimulando que você assuma que ser magra não é para você e ponto. Então, esse tipo de pensamento também merece ser tratado, tá? Também merece ser tratado. Então, cuidado se você anda tendo esse tipo de pensamento, tá certo? Então, para você que entende bem que esse primeiro passo, né, de ser você, ele é importante, eu quero falar um pouco mais, tá? Quero voltar a falar dos dependentes químicos que eu ajudei no início da minha carreira como psicanalista, tá? Em muitos momentos eu percebi que eles, ao receberem a permissão de voltar para casa, né, porque eles ficavam lá internados na clínica de recuperação, e eles recebiam a autorização, a permissão de voltar para casa. Eles queriam ser completamente diferentes do que eles eram, né? Então, mudar tudo radicalmente. E acredita, gente, em pouquíssimos casos isso dava resultado. Tá? Na verdade, quem tinha mais resultado e conseguia não ter as tais recaídas eram aqueles que conseguiam se conectar com a sua real identidade e não com o medo de ser dependente químico em tratamento. Você consegue entender essa diferença? Então, não, eu tenho que cortar tudo, eu tenho que mudar tudo. E aquilo vinha trazendo uma angústia, uma infelicidade, né, uma ansiedade para eles que acabava sendo pior. Então, os que caíam, eles ficavam assim, não vou passar por ali, senão, não vou fazer tal coisa, senão... E pensa comigo, gente, trazendo aqui para a nossa realidade, né, para o nosso contexto do emagrecimento. Não é assim? Ai, não vou comer pão, não vou comer pão, não vou comer pão. Ué, cadê o pão? Comi 2, putz. Estava
tão bom, né? Mas segunda-feira eu começo de novo. Então, se inspire sim em outras pessoas, né? Modele-se em outras pessoas, mas jamais deixe de ser você. Por quê? Porque se você quer ter o seu resultado, você precisa viver a tua história e se conectar com quem é você de verdade. Tá bom? O segundo, e não menos importante, passo é ter clareza e paz. Tá certo? Então, por quê, gente? Ter clareza e paz é fundamental, pois apenas com clareza de como e onde você quer chegar, descobrindo as suas verdadeiras intencionalidades a nível inconsciente, né? Não é o que você quer a todo custo, né? Mas os porquês, o que está realmente te motivando, né, a conseguir aquilo e conseguir fazer uma construção que vai te levar para aquilo, né? Essa construção que vai te levar por essa trajetória do emagrecimento, independente de quantos quilos sejam, tá? Então, descobrindo as suas verdadeiras intencionalidades a nível inconsciente, elas conseguem, né? Essas pessoas que conseguem, elas conseguem se manter motivadas a percorrer cada passo dessa jornada. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque talvez conseguir reduzir uns 5 quilos e lembrar disso de manhã, talvez não seja o suficiente, né? Eu vou acordar agora, vou para academia porque eu quero tal coisa. Talvez só lembrar disso pode ser que não seja suficiente para aquela pessoa levantar e manter o ritmo, né? E manter o pique. Mas para manter essas pessoas motivadas, né, e fazer o que precisa ser feito, é a paz, é o sentimento que alinha os teus propósitos, né, aos seus hábitos. E se você não tem essa clareza e paz, comece a emagrecer somente quando tem uma amiga fazendo junto com você, ou somente se toda a família estiver super motivada a te ajudar nesse processo, inclusive aturando seu mau humor durante as dietas, durante as restrições, né? E aí, assim, precisaria de toda uma estrutura para quem não tem essa clareza e paz, e tendo essa clareza e paz, esse processo fica bem mais simples, fica suave, né? E as pessoas conseguem dar continuidade, né? Conseguem se levantar motivadas para fazer o que tem que ser feito e não fazer o que não deve ser feito, tá bom? Eu sinto, né, em dizer que essa clareza e paz, sem essa clareza e paz, tá? Todo esforço de tentar ser magra é em vão. E por isso muitas pessoas nunca vão conseguir emagrecer. E se conseguirem, retornarão, né, ao peso, podendo, né, elas podem até aumentar, né? Elas podem retornar e elas podem até aumentar. Por quê? Porque quem não tem clareza e paz pode iniciar um novo projeto de emagrecimento somente para provar que conseguiu. Então, quando a gente está falando de propósito, né, do motivo verdadeiro de você, que não fica claro para a gente, né, a nível inconsciente, como eu te falei. Então, não pode ser emagrecer para provar que eu consegui, né? É claro que a hora que você passar magrinha, né, por aquelas pessoas e o queixo das pessoas caírem e falar, que ela fez? É claro que isso é uma sensação maravilhosa, né? Isso também aconteceu comigo. Mas não pode ser esse o motivo, você entende? Porque isso vai trazer um peso, né, para o teu processo, vai trazer muita dor para o teu processo, né? E dependendo do teu perfil comportamental, você pode sim enfrentar essa dor, pode ser algo que te estimule, mas te estimula a chegar, não estimula a ficar, entende? E hoje a gente está falando de um processo de emagrecimento definitivo. Então, não podia deixar de compartilhar isso aqui com você, né, nessa aula que eu preparei para você. Então, gente, acredita, tá? Porque isso é terrível e temporário. A falta da clareza e paz traz resultados terríveis a longo prazo e resultados temporários. Então, tudo que a intenção primordial, né, de provar para alguém que você é capaz, tende a ser temporário, com um preço emocional que se paga que é altíssimo, definitivamente não vale a pena. Tá? E vamos para o terceiro e o meu preferido passo, tá? Que é o de rituais e gatilhos assertivos, tá? Eu falei, gente, eu até coloquei essa observação aqui, né, para você que está lendo.
essa aula aqui junto comigo, né? Porque eu disse para você que é o meu preferido, mas ele não funciona sozinho, tá? A integração desses 5 passos é fundamental. Lembrando que nós somos seres sistêmicos, né? Somos movidos sim por emoção, somos movidos sim pelos nossos pensamentos, né? Que vão gerar sentimentos, que vão virar ações, e as ações repetidamente feitas, né, vão virar hábitos, tá certo? Mas esse passo ele não pode ser isolado. E no emagrecimento a gente sabe que não tem só a parte das emoções, né? A gente tem a parte da parte fisiológica, né? Que a gente precisa respeitar, a tríade alimentar, a tríade hormonal. Tá? Eu venho ensinando isso para as pessoas, tá bom? Então, a tua mente, ela já te condiciona ao teu corpo atual. Então, todo hábito, ele começa com ações que antes de serem rotineiras eram sentimentos, né, que foram originados através de um simples pensamento, tá? Esse pensamento pode ter sido automático, pode ter sido uma sugestão de alguém que você aceitou um dia, tá? Então, acontece que esse pensamento é tão rápido, às vezes a gente não se dá conta de que a gente está pensando em alguma coisa. Então, quando você vê, você já pensou assim, só um pedacinho não vai fazer diferença. Só hoje. Eu resisto a tal alimento. Então, são pensamentos, né? Não, mas aquele empadão da titia, não tem como. Então, assim, são pensamentos automáticos, tá certo? Todos nós temos gatilhos e rituais automáticos e nós não percebemos, né? E essa existência deles, tá? Que é a estrutura mental e psíquica que nos faz agir de uma determinada forma. Então, é como se eles comandassem todo um funcionamento da nossa vida, né? Como se eles fizessem cordas invisíveis e a partir daí nós fôssemos considerados como marionetes, né? Que ficam sendo movidas, né? Através disso, tá? Só que a gente não percebe, como eu falei aqui antes, tá bom? Em muitos dos atendimentos que eu fiz, ao conversar com pessoas em tratamento de obesidade, eu ouvi delas as seguintes queixas, tá? Eu me controlo bem, mas é porque eu preciso daquele doce depois do almoço. Ou então assim, não, durante a semana eu faço tudo certinho, mas no sábado é impossível manter o foco. Porque ela já tem um condicionamento mental para aquilo, tá? Ela já tem todo um direcionamento para aquilo acontecer, tá? Então, por exemplo, quando troca o fuso horário, né, quando elas precisam fazer uma viagem e aí se perdem por algum motivo, né, estão sem calendário, estão sem relógio, elas não percebem essa falta do doce depois do almoço. O que é o depois do almoço? Quando você almoça mais cedo dá aquela vontade do doce, quando almoça mais tarde também dá. Então não tem nada a ver com a parte. E claro que a gente também fala, né, sobre a parte fisiológica, sobre o ciclo do vício do açúcar, né, que a gente sabe que existe. Mas é uma dependência muito mais psíquica, né, de um condicionamento mental do que fisiológico, tá? Então, no sábado é impossível manter o foco. E o que o sábado tem? O sábado é só um sábado. Então, mudar isso, né, entender que você tem um ritual para agir daquela forma e mudar esse ritual pode sim fazer toda a diferença no teu processo de emagrecimento, tá bom? Perceba, né, que essas pessoas elas já estão condicionadas a esses rituais, a esses gatilhos imperceptíveis para elas até então, tá bom? E os rituais e gatilhos assertivos são estratégias usadas para você ensinar, né, a sua mente a ter um autocontrole, a motivação suficiente para fazer o que precisa ser feito, sem enrolação, sem esquecimento, sem vontades incontroláveis, né, repentinas. Os rituais e gatilhos corretos vão fazer você não trocar o que você mais quer pelo que você quer momentaneamente, tá? Então, sem os rituais e os gatilhos assertivos, ficamos suscetíveis aos velhos hábitos e nada muda. Aliás, pode até piorar, tá bom? Então, uma cliente minha que passou pelo processo de emagrecimento comigo, após ter passado pela etapa, né, de ser quem ela é de verdade, ter alcançado a clareza e paz, ela fez, né, um acordo com a realidade dela, de um ritual de pular 3 vezes, todas as vezes que ela sentisse aquela vontade louca de comer uma lata inteira de leite condensado. Tá? E sabe por que ela criou esse ritual?
Porque para ela, o pular estava ligado com o gatilho da liberdade. Liberdade para usar a roupa que ela quisesse e não voltar, né, aquela prisão, né, de não poder escolher a roupa que ela queria. Quando, na verdade, a lata de leite condensado era uma prisão, desde que ela tinha sido rejeitada, né, pelo ex-marido, né, que a trocou por uma mulher mais magra, né, mais nova, e disse que não se casou com uma mulher gorda, sem energia, sem vontade de se arrumar. É claro que ela não tinha se dado conta, né, que ela tinha chegado nesse ponto. Então, sem entrar tão a fundo no caso dela, quando você entende, né, como a ordem perfeita e a aplicação desses passos, eles são de extrema importância. Então, ela criou um gatilho que tinha a ver, tinha um significado para ela, né? E a vida é isso, a vida são os significados que você dá para cada coisa, tá? E essa jovem mulher, ela emagreceu, concluiu as sessões comigo, tá mais magra e linda do que nunca, né? E eu tenho que contar essa parte aqui, né, sem falar o nome dela, mas o ex dela pediu para voltar, tá bom? Só que ela já estava, né, conhecendo uma outra pessoa, enfim, que era até o personal dela, né, nessa nova versão dela e tudo, e agora eles estão namorando, então o ex ficou completamente sem chance para nada com essa nova mulher que surgiu, tá bom? O quarto passo, gente, fundamental é você ter a estratégia correta para você, tá? Então, o que é isso, gente? Isso é utilizar um método seguro, integrando corpo, mente e emoção para aprender a ser magro e dar os comandos certos a todas as partes do seu corpo, tá? Então, só a estratégia mental funciona? Não, só a estratégia mental vai ajudar. Só a parte funcional vai funcionar? Para algumas pessoas que são extremamente disciplinadas e que já têm essa facilidade de mudanças, né? Pode ser que funcione, tá? Mas para que você tenha um resultado efetivo, eficaz e duradouro, você precisa integrar o corpo, a mente e a emoção. Bom, muitas pessoas que não conseguem ter o resultado fazem as suas tentativas frustradas, né? Pois elas tentam corrigir essas áreas separadamente, ou mesmo usando apenas uma delas. Por isso que no Ouse 38, a gente integra todos os pilares. E foi isso que aconteceu comigo, por exemplo. Eu tentava procedimento estético, dieta, exercício físico, e quando eu descobri que podia alcançar a minha transformação definitiva, eu parei de tentar tudo que eu estava fazendo e eu consegui, tá? Então, eu vou te contar um segredo. Tudo isso funciona, tá bom? Então, as dietas funcionam, os shakes funcionam, as dietas restritas funcionam, tudo funciona. Quer comer só ovo? Funciona também, tá? Funciona para emagrecer, bom? Mas no Google tem tudo. E tem tudo de graça, né? Tem vários cardápios, tem passo a passo. Mas por que mesmo assim as pessoas não conseguem emagrecer, não conseguem se manter magras, né? Porque não depende só delas, né? Elas estão presas. Como que alguém que está preso consegue se soltar, né? Então, essas pessoas que estão presas, elas precisam de ajuda, elas precisam de alguém e melhor ainda, né, se essa pessoa também já esteve presa, para que ela, olha, eu sei como você se sente e eu sei quanto, né, qual que é o caminho aqui para que você consiga se soltar, tá? Existem, gente, e são pelo menos 23, tá, mapeados. São 23 sabotadores mapeados, tá? Então, o método seguro, ele precisa tratar adequadamente todos esses sabotadores, tá? Esses sabotadores, eles são mentais, psíquicos, tá? Mas a parte fisiológica, onde tem alimentação, a gente vai tratar também, tá? Ah, mas é genético. Na minha família, todo mundo é gordo. Ok, mas não é porque você tem uma carga genética que você precisa ter uma expressão gênica, tá? E aí, a gente trata isso também, né? Porque somos seres sistêmicos, como eu falei, então tudo vai influenciar em tudo. Não dá para, é só a parte psíquica, então. Não tem como ser só isso, né? Você vai precisar da estratégia correta para você, como é esse passo aqui que a gente está falando, tá? Os exercícios físicos, eles também têm seu valor, tá bom? Então, o seu corpo, ele vai aceitar qualquer coisa que a tua mente está condicionando ele a aceitar. Por isso que essa estrutura de passos, né,
que eu fiz e estou apresentando aqui para vocês, ela foi devidamente estudada, planejada, testada, aplicada, para que você possa usar aquele vestido que está lá guardado há um tempão. Né? E talvez, você que esteja aí assistindo, talvez você fale assim, pois é, o meu nem está guardado mais, porque eu acabei dando para fulana. Por quê? Porque uma parte de você acabou desistindo daquilo. Mas se você está aqui assistindo, é porque você não desistiu disso completamente. Né? Então, para você que ainda guardou o vestido, né, e não deu ainda ele, não se preocupa. Porque você vai voltar, né, a usar ele, ou então você também vai poder comprar um novo e usar um ainda mais bonito, mais atual, mais moderno, né? Então não se preocupa com isso, porque você vai conseguir sim, seguindo esses 5 passos, tá bom? Gente, o quinto e talvez mais último, e talvez o mais importante passo, tá? Que é esse último aqui, que a gente vai fechar aqui agora, tá? É buscar apoio de profissionais que entendam o processo de emagrecimento como um todo, saibam verdadeiramente utilizar esses 5 passos, tá? De preferência que já tenham passado por situações que você se encontra para facilitar a compreensão de verdade o que é que acontece com você, né? Porque tentar emagrecer com alguém que não sabe o que você está passando pode ser desafiador, pois ser compreendido e apoiado é fundamental para que você não desista no meio do caminho. Não é só ter iniciativa, também precisa ter acabativa. Né? É um processo com início, meio e fim. Então não dá para ficar só pelo início, chegando no meio e parando e desistindo e voltando. Né? Tem que ir até o fim. Tá? Então eu vejo muita gente nas mídias sociais que falam que quem acredita alcança. Ah, não, mas tudo fundamental para você, quem acredita, é acreditar, porque se você acredita, você vai alcançar. Com muito amor, gente, eu quero falar aqui para vocês, tá? Mas com muito carinho mesmo. Coloquem esse carinho nas minhas palavras aqui, com que eu vou falar com vocês, tá? Se você acredita muito, 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 muito que você vai emagrecer, tá? E não vai voltar a engordar, mas tem um apoio, que conheça e sabe aplicar esses passos, e monte um plano de ação adequado para você, para as suas necessidades, entendendo do teu dia a dia, é com muito amor que eu te digo, tá? Que você está sendo otimista, tá? E está sendo tão otimista quanto sonhador. E que isso provavelmente não vai acontecer. Se você não conseguir colocar esses 5 passos, né, que eu passei aqui hoje, em prática, em ação, tá? Então cumpra, coloque em prática esses 5 passos que eu coloquei, que eu ensinei aqui para você hoje, tá? Porque até hoje você estava sendo controlado por algo desconhecido, lutando contra inimigos errados, né? Lutando contra coisas que não iam fazer assim tanta diferença, tá? Então, o que eu quero, né, passar para você aqui hoje é que você precisa realmente colocar isso tudo em prática, né? Isso tudo que você anotou, isso tudo que você aprendeu aqui hoje, que eu ensinei, né, para você, buscando apoio, né? E você vai poder desfrutar do melhor da vida com a intensidade que você merece. Isso é sua família, né? As suas finanças, sua vida profissional. Gente, elas jamais vão ser as mesmas, tá? Então, se imagina agora, pensa em você com 10, com 15, com 20, com 30 quilos a menos. Eu tenho certeza de que essa pessoa que você vai se tornar com esses quilos a menos é capaz de qualquer coisa, tá? E até ser feliz de verdade, como você realmente nasceu para ser, porque você merece isso. E por isso, tá? Você que ficou aqui até agora, que está aprendendo aqui hoje esses 5 passos e ficou aqui até agora, eu quero dar um presente para você. Tá? É uma sessão estratégica comigo, porque se você ficou aqui, é porque você realmente está alinhada com esse objetivo. E você ainda não conseguiu, né? Ainda não alcançou, porque provavelmente você teve dificuldade de enxergar sozinho o que estava acontecendo de verdade, o que estava atrapalhando. Ou até identificou, mas não sabia como vencer isso. Então, eu vou te presentear,
com uma sessão esclarecedora, tá? Esclarecedora porque eu quero conhecer o teu caso especificamente. Eu entendo que mesmo com todo esse ensinamento que eu te passei até aqui hoje, pode faltar, sim, alguns detalhes para que você consiga entrar em ação, tá? E de acordo com as leis universais, todo ser humano tem poderes, poder de criar e poder de destruir. E usamos isto mesmo sem a gente saber que tem esses poderes. Então, por mais que você só sabia que existiam esses poderes ou não, você já usava isso. Então, na prática, você está sempre melhorando ou piorando algo. Porque nada no universo é estático. E se você não tomar uma atitude hoje para mudar, para melhorar algo grave que acontece com você, o que você está fazendo é criando o aumento com a ação, às vezes imperceptível, de aceitar isso. É uma ação, é uma atitude. Quando você simplesmente deixa do jeito que está e aceita, né, de forma imperceptível. Porque tudo que você permite vai continuar. Tudo que você permite vai continuar. Então, quando você não toma uma atitude, uma ação contrária a isso, é isso que você está aceitando, é isso que você vai aceitar. E que vai continuar e que a tendência é aumentar, tá bom? Então, eu já recebi algumas mulheres no meu consultório aos prantos por terem quebrado cadeira, por ter sofrido rejeição amorosa, por ter passado humilhação diversas, sabe? Diversas humilhações. Diversos tipos, né, de humilhação. Deixando de ir à festa por falta de roupa. Também já recebi outras que resolveram tomar atitudes antes mesmo de chegar nesse ponto todo, tá? E essa é uma decisão que cabe a você criar a tua melhora ou a piora para o teu estado atual, tá bom? E quando eu estiver com você nessa sessão de clareza que eu estou te presenteando hoje, eu vou poder verificar pontualmente o teu caso, tá? E por que eu faço isso, gente? Porque essa é a minha missão de vida, tá? Um dia eu precisei de ajuda e hoje eu quero ajudar você, que assistiu até aqui. E entendendo que os indivíduos são diferentes, eu quero entender a tua situação, a tua história, para que eu possa te ajudar pontualmente, ok? Então, algumas pessoas podem precisar da minha ajuda e outras não. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Nessa sessão que a gente vai fazer, nós vamos chegar juntos à conclusão de que se é melhor para os dois, né? Pra gente trabalhar juntos ou não. Então, você vai clicar no link que vai aparecer ou aí em cima ou aqui embaixo e vai confirmar o melhor horário pra gente fazer isso, tá certo? Então, além de não ter nada a perder com esse presente que é 100% gratuito, né, que eu estou disponibilizando para você, deixando para depois ou não, agendando, você vai estar deixando para trás uma oportunidade única de ter aquela cinturinha que você sempre sonhou, tá bom? Não ouça o sabotador que diz para você que você pode deixar isso para depois, tá? Porque se eu já soubesse o que eu tenho hoje para passar para você nessa sessão estratégica, né? Se você já soubesse disso tudo, você já estaria usufruindo todos os benefícios de uma vida magra e leve de verdade, tá? E os olhares para você já seriam de muito mais admiração. Então não deixa para depois. Eu já vivi tudo isso. E todos os seus questionamentos também já passaram pela minha cabeça, tá? Então aproveite, porque você vai estar... Você não vai ser exposto, né? É totalmente gratuito, como eu te falei. Eu quero entender a tua situação específica para a gente entender se esse é o momento para a gente trabalhar juntas nisso. E se não, né? Você vai poder contar com a minha franqueza e ética também de te dizer que eu não consigo te ajudar nesse momento, tá? Eu valorizo muito o tempo das pessoas, então não vou fazer você ficar perdendo tempo. E nem eu quero perder também esse tempo. Tá bom? Então, não precisa se preocupar com o fato de você estar sem tempo, né, para se dedicar, ou com gastos extras de alimentação. Na verdade, na tua rotina, em 70% dela nada se perde, porque a gente falou daquele passo, né, que era importante do ser você. Então, 70% da tua rotina, ela deve ser preservada, para você entrar naquela roupa de sexta-feira, tá? Ou se você está passando por um momento delicado, essa também pode ser provavelmente a virada de chave que faltava para você, tá? Então clica no link, agenda,
tá? Que eu mesma ou alguém muito capacitado da minha equipe vai entrar em contato com você para te entregar esse presente, tá bom? Um mapa específico e estratégico para você chegar onde você quiser, tá? E onde você pode, sim, ousar em um número 38 ou no tamanho 40, se fizer sentido para você, tá bom? Então, eu aguardo você. Meu muito obrigado, tá, por me permitir viver a minha missão e ensinar as pessoas o que eu também aprendi. Um beijo enorme para vocês, tá certo? E eu vou me despedindo por aqui, tá? Um beijo, fiquem com Deus.